Encontro com a paz e a saúde. Capítulo 2, parte B. Crises e turbulência. Crises sociais. Como efeito das crises existenciais nos indivíduos, surgem as de natureza social, inevitáveis porque o grupo resulta do conjunto das unidades. Desde que a unidade se apresenta em desconcerto, a inarmonia logo se faz identificar. O mesmo ocorre no organismo físico, quando apenas uma célula, perdendo a memória da sua mitose, propicia o surgimento do tumor, da anomalia. O ser humano deve sempre racionalizar a sua ambição, direcionando-a para aquelas de natureza espiritual, portadoras de caráter permanente, porquanto as efêmeras, que se caracterizam pelos desejos egoísticos, fazem-se geradoras de posses que ultrapassam os limites da capacidade de armazenar-se. Transformando-se num tormento, advém-lhe a cegueira a respeito dos direitos dos demais e logo se converte em verdugo da própria paz, assim como da harmonia que deve vicejar à sua volta. Não se satisfaz com o conseguido, permanecendo em torpe anseio de mais acumular. A sua abundância exagerada produz a miséria dos outros, fomentando ódios e desejos desenfreados de tomar-se-lhe uma parte que seja e que tem direito, esses infelizes, a qualquer custo. Surgem, então, as crises econômicas, porque os governos, que são esses indivíduos ambiciosos e insaciáveis, abandonam os compromissos que assumiram com o povo para tratar do seu e do enriquecimento do seu partido, da sua família, dos seus interesses inconfessáveis. Dessas, derivam-se as outras, que são de natureza social, quando as classes menos abastadas transformam-se em pasto para a exploração realizada pelos mais poderosos. Aparecem no cenário, em começo de conturbação, os partidos políticos, apresentando filosofias atraentes, normalmente ilusórias e portadoras de grande poder hipnótico, seduzindo e arrastando fanáticos, que se transformam em abutres devoradores, sempre voltados contra aqueles que lhes compartem os propósitos. As crises sociais culminam em convulsões de poderes, nas quais as massas insatisfeitas com o esmagamento que sofrem rebelam-se e são normalmente fulminadas em face da desigualdade de forças em litígio. Entretanto, não poucas vezes conseguem assegurar o seu direito à vida mediante o derramamento de sangue, em cujas lutas as vítimas inocentes são trucidadas. Entre incontáveis, a história conserva os exemplos inesquecíveis da Revolução Francesa de 1789, quando o poder absoluto dos reis, quase alçados ao status de divinos, provocou a revolta que se consumou em tragédias inesperadas e, ao mesmo tempo, na fixação dos ideais dignificantes da sociedade: fraternidade, igualdade e liberdade. Posteriormente, a Revolução Bolchevista de 1917, que teve Lenin à frente tentando libertar o operariado e os camponeses, terminou nas alucinações do comunismo, que voltou a esmagar as classes majoritárias mediante o poder oferecido ao Politburo, partido que governou a Rússia entre 1917 e 1952. Ocorre que não apenas de alimentos vive a criatura e, por extensão, a sociedade, mas também da dignidade que é adquirida através da justiça social,
quando se tornam acessíveis os bens inalienáveis da escola, do trabalho, da saúde, do repouso, dos direitos da liberdade de pensar, de ir e vir, de participação. Para que as crises sejam superadas sem converter-se em lutas destrutivas, necessitam da decisão que equivale a um ideal por meta, que se estruture no bem-estar geral, no serviço em favor de outrem. Sustentada por esse objetivo, torna-se dinâmica e procedente, porque se faz portadora de vitalidade criativa, convocando os cidadãos a uma tomada de consciência que produza frutos sazonados de progresso para todos, de fraternidade geral, de desenvolvimento artístico, moral, cultural, espiritual. Essas crises, em tais casos, deixam de ser fenômenos perturbadores da sociedade para transformar-se em mudança necessária quão inadiável. O seu momento crítico ocorre quando se substituem as lutas de classe por identificação de propósitos, que culminam no entendimento fraternal das massas. As pessoas deixam apenas de opinar para atuar, liberando-se da complexidade das palavras que ocultam os sentimentos, para desvelar aqueles que devem ser aplicados em realizações operosas e libertadoras. Desse modo, a crise social é uma descontinuadora do modus vivendi e do modus operandi vigentes, ensejando novos métodos de comportamento para que ocorram as mudanças necessárias ao equilíbrio do todo social. Naturalmente que as crises ocorrem quando se dá o esgotamento dos métodos para diminuir ou terminar com os fatores responsáveis pela perplexidade e confusão generalizada. Não se encontrando os recursos filosóficos e éticos que possam alterar os quadros existentes, criando novos caminhos e diferentes padrões de conduta, o desfecho será sempre danoso para todos. Quase sempre, os vitoriosos de um dia, passado algum tempo, tombam sobre os vencidos, que fazem silêncio com a sua morte, para que também se calem e desapareçam do cenário social. Os ditadores periódicos e os seus coadjuvantes, quando no poder, dão a impressão de perenidade nos desmandos e no ultraje à sociedade e ao cidadão. No entanto, de um para outro momento, vendavais inesperados desalojam-nos do topo e os atiram em masmorras sombrias e fétidas, para onde, anteriormente, enviavam os seus opositores, experimentando a amargura da situação. Incapazes de suportar os suplícios que os outros impuseram, desertam do corpo pelo suicídio, quando não são assassinados pelo ódio popular ou pelos aficionados, que, por sua vez, ambicionam substituí-los. Por mais tempo permaneçam à frente das arbitrariedades dos próprios desmandos, o seu período de insânia passa, ficando a memória sombria da sua hediondez. Outros, sim, a velhice e os carcome no poder, as enfermidades os devoram, sem que possam alterar e manter o curso dos acontecimentos, culminando na morte que se encarrega de encerrar-lhes o capítulo selvagem da cruel dominação. As crises sociais são, portanto, inevitáveis, até mesmo normais, como reação dos processos vitais da continuidade da vida. Assim sendo, não se trata de uma desgraça, mas de uma necessidade de releitura do desenvolvimento da humanidade, que, mal conduzida, leva a calamidades que poderiam ser evitadas. A vida
nunca se desenvolve de maneira horizontal, sem ascendência e descendência, num todo descontínuo, psicológico e organizacional, responsável pelas alterações e processos de mudanças que devem sempre ser para melhor e por todos partilhada. À medida que ocorrem a evolução e a compreensão dos valores humanos, apresenta-se o acumular de experiências que se transformam em energias impondo diferentes rumos. A permanência na mesma trilha de acontecimentos termina por dar lugar ao tédio, a uma parada no mecanismo de crescimento, gerando desconforto e desinteresse pelo fenômeno histórico da busca da felicidade. Ter-se a coragem de deixar para trás tudo quanto foi adquirido com o pensamento firme nas infinitas possibilidades de realização alcançável, expressa uma crise social quando o grupo não mais se conforma com as questões em que se envolve e aspira por mais elevados patamares de realizações. Não havendo esse valor moral para produzir mudanças e alterar rumos, as crises sociais convertem-se em bolsões de inquietação, explodindo na violência pessoal, doméstica, urbana, nacional e internacional, contra quase todos, especialmente aos menos equipados que sejam encontrados pela frente. A turbulência, nessas ocasiões, toma conta dos sentimentos e os indivíduos estiolam as propensões para a dignidade ante a revolta surda que explode em desespero mal contido. Não desfrutando de liberdade de valores que dignificam a existência, de igualdade de direitos, de oportunidades, de realizações, surge como fuga compensatória a libertinagem, que se mascara de licenças morais, advindo o desbordamento das paixões mediante o erotismo enlouquecido, em forma de sensualidade desmedida, no abuso do álcool, do fumo, das drogas, dos jogos de azar, em buscas desesperadas pelo ter, exclusivamente com o fim de gozar. Os governos injustos sabem dessa disposição das massas e cerram os olhos à devassidão, como um ópio para alucinar os viciados, enquanto aqueles se locupletam nas situações grandiosas a que se guindam, astutos e insensíveis. Em Roma, o imperador providenciava o pão e o circo para diminuir a tensão popular, facultar o descarregar das pressões emocionais no alimento do estômago e na selvageria sem limite das extravagâncias. Infelizmente, dessas situações calamitosas, porém, surgem os novos rumos da história, como no passado, em relação às sociedades poderosas que se celebrizaram pelas glórias das conquistas e logo depois pelas vergonhosas bacanais a que se entregaram os senhores e os escravos, os patrícios e os servos, misturando as aflições na desenfreada busca do prazer. Os impérios assírio, babilônio, persa, cartaginês, grego, romano, para citar alguns no passado e mais recentemente o otomano, o austro-húngaro, como outros tantos, perderam as glórias conseguidas pela conduta facciosa e devassa a que se entregaram as massas e os governantes desastrados. Na atual crise social, o fenômeno parece repetir-se e dar-se-á, sem dúvida, o mesmo no momento adequado, quando forem requisitados cidadãos para preservar as conquistas da civilização e esses escassearem, convocando-se então soldados para atender à fome do monstro da guerra, última alternativa do poder em estertor. Assim,
Inevitavelmente, as crises sociais sacudirão o planeta periodicamente, impondo reformulações administrativas e humanas, esboços históricos de equidade e de justiça, esforço de igualdade de direitos entre as diversas classes, correspondendo com certeza aos diferentes níveis de necessidade e de realizações especiais. Trata-se da inexorável lei do progresso, trabalhando os metais difíceis do comportamento humano e moldando as novas realizações que terminam no patamar da felicidade. Exauridas as tentativas de mudanças de valores nos comportamentos sociais, diferentes formas de vida são apresentadas, expressando-se em crises que podem gerar convulsões dolorosas como procedimentos planificadores. Crises gerais. A predominância do ego sobre o self responde pela crise de conduta, em razão da fragmentação do que deveria ser a unidade psicológica do ser, trabalhando impulsos descontrolados pela ambição do ter, em vez da natural busca do ser. Nessa ocorrência, a sombra escura arquetípica projeta-se exteriormente, gerando instabilidade emocional em face da perda do senso de elevação e de construção da individualidade sob o impacto da personalidade em desalinho. Inevitavelmente, se estabelece a turbulência interior porque desaparecem os ideais mais relevantes que devem ser cultivados e vividos, sendo substituídos pelas ilusões do cotidiano, responsáveis pelos tormentos menores que se agravam na sucessão dos tempos, adquirindo complexidade perturbadora. Não possuindo estrutura de profundidade psicológica, essa ambição desvanece-se no impacto com a realidade, porque tais procedimentos não oferecem os resultados anelados. Logo que conseguido um objetivo, outro se apresenta mais exigente, e cada frustração ou insatisfação que se expressa soma a ansiedade ao sentimento, dando lugar à solidão e aos medos. A ansiedade logo se manifesta como instabilidade em relação às conquistas planificadoras, desde que aquelas conseguidas são mais externas do que interiores de afirmação e de bem-estar profundo. Deixam, por efeito, a sensação de vazio existencial em face do conteúdo de que se revestem. Assemelham-se a uma alimentação diária que, logo satisfeita momentos após volta a apresentar-se como essencial à vida orgânica, exigindo repetição. A solidão, de imediato, manifesta-se como efeito natural da qualidade íntima de interesse emocional pelas coisas, não se satisfazendo com o já conseguido, produzindo soledade, aqui expressa em nosso conceito pessoal como situação de abandono, mesmo que no meio da multidão, ou quando acompanhado por outrem. Este não consegue participar da interioridade do parceiro ou amigo, familiar ou conhecido, por mais que o busque e esforce-se por oferecer-lhe amizade e companheirismo. Essas manifestações sutis do sentimento abrem espaço para a instalação dos medos surdos da realidade, gerando fugas psicológicas que tanto se podem apresentar em manifestação de revolta, processo de transferência do fracasso pessoal, como em afastamento do mundo social em que se vive, vingança inconsciente em forma de ressentimento dos outros. É inevitável que, somadas essas crises individuais presentes nas criaturas com dificuldades interiores não resolvidas, apareçam em volume cada vez maior
as crises gerais na sociedade, na política, na religião, na cultura, na arte, nos relacionamentos humanos, desbordando nas lutas infelizes em que os mais atormentados e mais hábeis fazem-se vitoriosos, passando a impor as suas patologias e tornando-se invejados como vitoriosos. O senso de equilíbrio cede lugar ao deslumbramento pelo fetiche da aparência, da fama, da glória de mentira, arrebanhando multidões de imaturos que se locupletam com as migalhas que sobram das mesas fartas desses desumanos triunfadores egotistas. A solução do problema geral, porém, encontra-se na célula humana, no indivíduo que perdeu o rumo do equilíbrio e atormenta-se no individualismo perverso, sem haver entendido a necessidade do coletivismo saudável. A sociedade contemporânea, de certo modo, é herdeira de uma competição individualista, por cuja conduta os poderosos de qualquer tipo sempre acreditaram que a dominação dos outros lhe constituiria segurança e autorrealização. Cercando-se de áulicos igualmente ambiciosos e pusilânimes, acreditaram nos ardis engendrados pela imaginação desregrada, erguendo para si mesmos as posições de comando que se transformaram em desmandos e desumanidades. Foram aproximadamente 4 séculos de competitivismo cruel e sanguinário, em que a hedionda meta deveria ser alcançada sem qualquer princípio ético ou disposição moral, valendo somente o atingi-la. Disso resultou muita ansiedade subjacente na conduta social, porque aquele que não alcançava o patamar do destemido e arbitrário, às vezes travestido de vencedor e promotor do progresso, sentia-se fracassado, perturbando-se no comportamento. Na atualidade, vive-se o coletivismo, no qual as pessoas são padronizadas por modelos, quase sempre estabelecidos por indivíduos atormentados, que preferem o exótico por dificuldade de destacar-se na conduta normal. Esses padrões transformam-se em cultos ao personalismo, ao mito, às falsas necessidades de comportamento, que esgotam as energias do sentimento e geram mais ansiedade e autodepreciamento, porque se torna quase impossível atingir o denominado fator ideal e, quando logrado, raramente pode ser mantido. Vejam-se, por exemplo, as imposições dos padrões de beleza, violentando a harmonia orgânica e as programações genéticas que estabelecem biotipos diferentes, jamais padronizada pelos caprichos da mente. Surgem no seu servilismo as tormentosas dietas trabalhadas na base da agressão ao organismo físico, as ginásticas excessivas, as massagens e cirurgias plásticas retificadoras, as próteses de silicone e de outra procedência, com o objetivo de modelar o corpo conforme a alucinação momentânea, produzindo conflitos intérminos na juventude em particular e, por extensão, nas demais pessoas instáveis psicologicamente, embora fisicamente amadurecidas. De imediato, apresentam-se novos padrões de conduta, quais o excesso de erotismo, exaurindo o aparelho genésico e apelando-se para os variados artifícios, como o uso de substâncias químicas, a prática sexual através de exibições perversas, as quais de natureza patológica, como as aberrações que culminam no sadismo, no masoquismo ou em ambos simultaneamente, adquirindo o apoio cínico dos veículos de propaganda, a fim de mais venderem os seus produtos moralmente venenosos.
a desonestidade, o suborno, a perseguição de partido, de crença, de etnia, de economia, a desvalorização moral da mulher, o desrespeito à infância e à velhice, mesmo que se negando a existência de preconceitos, como se eles estivessem ultrapassados, mas que continuam jacentes no inconsciente e na conduta atormentada de todos esses insatisfeitos que buscam novidades em razão de se encontrarem exaustos, tornam-se naturais e, embora censurados por um momento, logo são praticados em regime de cidadania legal. Não obstante, por mais que sejam aceitos socialmente, nunca se tornarão portadores de caráter moral, por atentarem contra os atributos sublimes do self, que procedem do arquétipo primordial, causal, que é Deus. Ninguém consegue fugir da sua essência, da origem divina, e enquanto assim proceder, buscando soluções mentirosas, viverá em crises contínuas, saltando de uma para outra interminavelmente, porque insultuosas ao ser real, que é a razão essencial da vida. Esse coletivismo mal comportado, significando a sombra coletiva doentia, apela para o poder da força em razão de haver perdido a força da razão e do sentimento, da harmonia interior que deve viger em cada indivíduo, a fim de propagar-se para o grupo social como efeito natural do desdobramento pessoal. Mesmo essa crise geradora de conflitos guerreiros, divisores de comunidades, é lamentável processo de progresso, porque, advindo o cansaço, a exaustão das forças, o indivíduo começa a identificar a necessidade de harmonizar o ego com o self, em procedimento de convivência salutar, entendendo o significado existencial e trabalhando para a autorrealização, para a conquista real da saúde emocional, resultando em equilíbrio físico e mental. Temas para reflexão. 744. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Kardec, Alain, O Livro dos Espíritos. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus, capítulo 10, versículo 34.